falar do meio ambiente, mas eu acho que é uma causa muito se preocupar hoje. E, primeiramente, eu vou ler um e-mail que eu recebi, vou ler exatamente como escreveram, com erros e tudo. Você, Gabriele, devia se preocupar mais com outras coisas mais importantes para a sua idade. Não tenta mudar o mundo, porque pela sua idade você vai ver que isso que você faz hoje não vai adiantar de nada lá na frente. E aí sim você vai sentir muito e ver que tudo isso foi em vão. Se preocupe em menos popularidade por conta de uma coisa tão comum hoje, salvar o planeta. Não tem gente muito mais qualificada cuidando disso? Bom, né, gente? Um e-mail bem animador, deixa a pessoa pra cima, né? Mas eu acho que a pessoa não precisa ser qualificada para poder cuidar do meio ambiente. Ou seja, se você não suja, você não vai precisar limpar. Se você não degrada, você não vai ter que cuidar, você não vai ter que repor. Então, a pessoa hoje pode cuidar do meio ambiente e sempre vai poder continuar cuidando do meio ambiente. É só você não degradar que você não vai precisar ter muito trabalho. E agora eu vou fazer das palavras do Bob Marley a minha resposta. É melhor atirar-se à luta em busca de dias melhores, mesmo correndo o risco de perder tudo, do que permanecer estático, como os pobres de espírito, que não lutam, mas também não vencem, que não conhecem a dor da derrota, mas não têm a glória de surgir dos escombros. Que esses pobres de espírito, ao final da sua jornada na Terra, não agradecem a Deus por terem vivido, mas desculpam-se diante dele por terem simplesmente passado pela vida. Mas eu estou aqui para passar um recado para vocês, não meu, mas de todas as crianças e adolescentes que são o futuro do mundo, um planeta Terra pedindo socorro. Um recado que o planeta vem tentando passar há muito tempo, mas que as nossas caixas de mensagens estão sempre muito cheias, que o recado acaba voltando sem sucesso nenhum. E essas caixas de mensagens estão sempre muito cheias de interesses pessoais, que estão nos levando ao fim. E esse fim não vai ser suave. A natureza não vai pegar leve com a gente, porque a gente não pega leve com a natureza. Então esse fim vai ser terrível, a gente vai sofrer bastante antes de ir para o paraíso, né? E eu queria perguntar para vocês já pararam para pensar, vocês já pararam para imaginar, vocês já imaginaram o seu filho, o seu neto tendo que viver usando máscaras especiais contra os gases tóxicos na atmosfera? Vocês já pararam para pensar, vocês já imaginaram o seu filho, o seu neto tendo que viver usando roupas especiais para se proteger do calor excessivo, do frio excessivo? Vocês já imaginaram uma terceira guerra mundial pela falta de água? E essa não é a pior notícia. Vocês acham que vai sair todo mundo bombardeando o deserto do Saara? Não, não é assim não. Vai todo mundo vir para cá, para o Brasil, porque aqui é o maior reservatório de água do mundo. Então, imagina como o seu filho, o seu neto vão sofrer para encontrar uma gota, um copo d'água. Eles vão ter que ter muita força, muitas armas contra o inimigo. Ou vocês acham que vão sentar, fazer uma rodinha, distribuir um pouco de água para cada um e assim vão ser felizes? E muitos vão morrer por falta de energia, porque também não vai ter alimento, porque as chuvas ácidas que vão cair sobre as plantações vão acabar com tudo. E eu nem vou falar das florestas, porque do jeito que andam as coisas hoje, até lá não vai mais existir floresta nenhuma. Os animais não vão mais ter casa. E vocês já pararam para pensar como os animais devem sofrer? Aqui a gente ainda tem teto. Aqui a gente ainda tem a proteção da chuva e tal. A gente pode se proteger com os policiais. E os animais que não têm proteção? De repente eles estão lá no meio da floresta e vem alguém e começa a fazer uma bagunça, começa a tirar as árvores deles. A floresta é a casa deles. Então eles não têm proteção nenhuma. Os animais, eles deviam amar a gente. Eles deviam ver os humanos como pais. Mas não, os animais... Eles têm medo da gente, eles veem a gente como monstros. E
Hoje em dia, os humanos eles estão pensando tudo em dinheiro. Tudo que vai acontecer, o que pode acontecer no futuro, vai ser culpa sua, que hoje só pensa em dinheiro. Na verdade, hoje em dia, tá todo mundo pensando em dinheiro. Para onde o ser humano olha, ele vê uma forma de ganhar dinheiro. E se ele está fazendo alguma coisa e no meio do caminho ele vê que não vai ter retorno financeiro, ele não perde mais tempo, ele vai para outra coisa. Isso foi a pior coisa que podia ter acontecido, A mente humana foi dominada pela ganância, pela luxúria, pela ignorância. E se eu falasse para alguém, para cuidar do meio ambiente, e essa pessoa dissesse que não tem tempo, estaria mentindo, porque o mesmo tempo que a gente leva para degradar o planeta, a gente leva para cuidar do planeta. Então uma pessoa não pode dizer isso. E mesmo que essa pessoa não fizesse nada pela natureza, não quisesse fazer nada, não custaria nada, deveria ao menos apoiar alguém que faz por consciência própria, de coração, a sua parte pelo planeta Terra. Nós devemos reconhecer e nos arrepender por todos esses animais que estão aparecendo mortos nas rodovias, nas praias, por esses animais que estão invadindo as cidades e as casas, fugindo do humano irracional. Como eu disse, os animais veem a gente como os monstros assassinos, eles deviam amar a gente. Nós deveríamos cuidar dos animais e não matá-los. A gente não devia extinguir os animais, porque eles fazem parte da gente. A gente pode falar, não fazem não, porque a minha casa é aqui, eu moro aqui, eles estão lá na Amazônia. Não é se não fossem os animais, a gente não estaria aqui hoje. Tem tudo de uma cadeia alimentar e a gente está ali dentro. Então a gente depende dos animais, a gente depende da floresta. Imagina se não tivesse a Amazônia. A gente já estaria usando máscaras contra os gases tóxicos, porque a gente depende das árvores para sobreviver. Então imagina a Mata Atlântica também. Se ela ainda estivesse em pé, a nossa vida ia estar muito melhor. A camada de ozônio não ia estar tão degradada como ela está hoje. Então imagina no futuro. Agora uma coisa para vocês. Fechem os olhos, de verdade agora. Fechem os olhos. E imagine um grupo de gorilas e de repente vem um caçador e começa a levar todos os filhotes desses gorilas. Ou então vai levar a mãe desses filhotes. E o resto do grupo vendo tudo isso não podendo fazer nada contra essas armas de fogo. Eles também têm sentimentos. Eles são seres vivos como nós. Como uma onça faz de tudo para defender o seu filhote. Como você faz de tudo para defender o seu filho. Então, o que eu quero pedir para vocês é para vocês olharem para trás e verem como o planeta era bonito, como ele era florido, como ele era bem cuidado. Olhem para ele hoje e vejam como ele está degradado, como ele está mal cuidado, como ele está ferido e pedindo socorro. Imaginem o futuro, imaginem como pode ser horrível e cruel o futuro se agora, dentro desse auditório, você não mudar suas ações. O que você faz hoje vai ter consequência no futuro. É isso aí, obrigada.